Um rolo de filme, uma câmera na mão, um olhar aguçado, um clique e um processo lento envolvendo produtos químicos e luz especial. Tudo isso para produzir um frame de um dia, um pedaço de história ou uma lembrança alegre em um pedaço de papel. Apesar de a digital estar mais perceptível, a fotografia analógica nunca saiu de circulação. Especificamente, dentro da fotografia, o que me interessou foi essa fotografia que a gente chama de base química, que é conhecida popularmente como fotografia analógica. Então, em 2021, eu e o Davi, a gente abriu o Lab 8 e passamos 2 anos revelando, acho que nesse período a gente revelou uns 1.500 filmes, assim, então muita coisa, E para um trabalho que muita gente acha que já acabou, Então tem muita gente que acha que a fotografia analógica não existe mais. E aí a gente prova, por números que isso não é verdade. A fotografia, para mim, é uma forma que eu tenho de traduzir e, enfim, de colocar em imagem algumas coisas que eu sinto, que eu penso, especialmente que eu penso, assim, a questão dos pensamentos, e colocar esses pensamentos em imagem mesmo, E materializar, digamos assim, materializar pensamento. Eu acho que é isso. Transmitir muita coisa, acho que é muito pessoal, porque o fotógrafo é muito pra mim, assim, eu tenho uma relação muito pessoal com fotografia, e aí eu acho que essa coisa do que é transmitido, eu acho que cabe muito a quem lê a imagem, quem vai olhar para essa imagem, vai sentir, vai perceber. Às vezes tem pessoas que comentam uma coisa que é exatamente o que eu tinha sentido, percebido e queria naquele momento, mas vai ter pessoas que vão entender outra coisa e tá massa, assim. Eu faço muito também menção em sala da fotografia como esse canal de expressão pessoal, sabe? Como esse veículo em que eu posso colocar os meus desejos, as minhas vontades, sabe? O que é que eu quero passar para as outras pessoas e que eu posso através da fotografia. E para mim, pessoalmente, passou muito por isso, entendeu? Como eu disse, nesse farejar de quais seriam, os meus temas, os meus assuntos, a minha área de atuação. Eu acho que isso, em um dado momento, fala mais alto, e aí eu começo a fazer as conexões com esses outros suportes, como eu disse, que não só o digital. Porque, para mim, eu considero fotografia é você botar um filme numa máquina dessa aqui, certo? Você saber o que é uma luz para você fotografar, o que é um tempo de exposição, certo? Pega uma máquina dessas automáticas em uma máquina digital, ela faz tudo. Você só segura a máquina, certo? Ela diz até que está errado. O uso, ela diz. Certo? Então, o fotógrafo mesmo, ele tem que pegar, saber botar um filme disso aqui, bota um filme dentro de uma máquina, porque ele só vai saber o resultado da fotografia quando ele revelar. Certo? Acho que o primeiro contato que eu tive foi com fotografias familiares mesmo, assim, de arquivo. Eu sempre gostei muito de mexer nas fotografias dos álbuns, de família. E um dia minha mãe chegou com uma câmera que ela tinha conseguido com uma amiga, sempre soube que tinha interesse em fotografia, e eu, massa. E comprei um filme, comecei a fotografar, e durante a faculdade esse interesse foi crescendo, assim, compartilhando com outras pessoas, com uma grande amiga, a Beatriz, que também compartilhava desse mesmo interesse. E aí a gente foi experimentando juntas, assim, as câmeras que apareceram na nossa vida, e
acabou se tornando parte do nosso cotidiano nesse momento de faculdade, que a gente andava muito pelo bairro do Benfica, pelas ruas, então tudo era tema, assim, pra gente experimentar um pouco da fotografia analógica, sabe? Assim, eu acho que a grande graça da fotografia analógica é o tempo do processo. Eu acho que a fotografia digital, por mais que permita que a gente faça as fotografias com muito mais facilidade, consiga fazer muito mais fotografias, mas assim, perde um pouco do momento de fruição mesmo daquela imagem. Então, você se deleitar no tempo do processo da fotografia analógica, de feitura, você tem um limite, né, de poses ali, de fotos que você faz. Então, eu sinto que você acaba valorizando um pouco mais cada foto que você faz. E mesmo pós, assim, o processo de revelar a fotografia, de ver ela materializada, eu sinto que na fotografia analógica você acaba tendo uma motivação maior até mesmo para imprimir suas fotos. Então acho que tudo isso é um grande ganho no processo de consumo e função da imagem mesmo. No começo desse ano, de 2023, em fevereiro, eu saí do Lab 8, né? O Davi continuou no Lab 8 e eu saí para me dedicar a um projeto pessoal, né? Que é a UNA, que é esse espaço de onde eu estou falando, né? Que é o meu espaço, que é um laboratório ateliê. Então, é um laboratório voltado para fotografia analógica preto e branco. A UNA é esse espaço, né, esse laboratório que eu vejo ele também como esse meu espaço de criação. Então, é um ateliê, né, eu vou chamar de ateliê também, porque é onde, além de prestar serviço para outras pessoas, é também onde eu vou experimentando e descobrindo novos métodos, novas formas de fazer revelação, de interferir nos filmes. Então, assim, aqui eu consigo fazer um processo que a gente chama de 100% analógico, porque eu faço a revelação do filme e eu faço a ampliação do filme em um ampliador fotográfico, né, como se fazia, sei lá, na década de 80, né? Como fotógrafo, eu tenho trabalhado bastante, e há algum tempo já, com a fotografia de filme, né, usando a película, porque me interessa muito também como esse suporte fotográfico se comporta hoje. Então eu faço muito uso de, inclusive, materiais vencidos, já bem vencidos, entendeu? Porque eu estou falando da própria linguagem fotográfica. É uma espécie de metalinguagem, né, que eu faço sempre referência do meu trabalho. E eu fotografo muito espaços em ruína, né, também espaços que também são vencidos, né, espaços que também já são inspirados, por assim dizer. E para mim faz muito sentido fotografar esse espaço com um filme que também é ruína, entendeu? E muitos desses filmes, né, físicos que eu estou falando, né, claro, muito dessa ruína, desse suporte interessa no meu trabalho, é sobre o que eu quero falar. Justamente aquilo que me faz querer fotografar em filme é o que a maioria dos fotógrafos profissionais que trabalham, sei lá, com publicidade, né, ou com fotografia de evento, ele vai querer no digital, que é justamente o tempo. Ele não quer perder tempo, e ele não quer perder foto, e ele quer mais fotos em menos tempo. Ele precisa disso, né? E a fotografia digital, ela permite isso, e a fotografia analógica não, né? A fotografia analógica ela vai ser sempre limitada. Um filme ele tem 36 poses, então eu tenho ali 36 cliques que eu tenho que pensar e calcular bem para poder tirar dali algo que eu aproveite, né? E como professor, também acho que é importante a gente ter em mente que, por mais que a fotografia hoje esteja muito concentrada no digital, não só a fotografia, né, mas o vídeo, a expressão audiovisual e imagética a partir da fotografia de uma forma geral, mas eu sempre faço muita questão de colocar, né, para os alunos, para as alunas, né, para quem participa dos meus cursos, de que hoje a fotografia não se resume só a uma câmera reflex digital, entendeu? A gente tem muitas outras possibilidades. Porque eu sei o que é a fotografia boa e a fotografia ruim. Certo? Agora me bote uma máquina na minha mão que eu não sei fazer nada. Certo? Porque para mim fotografia é uma arte. Certo? Fotografia para mim, só porque ela está bonita, para mim não é fotografia não. Porque você tem que mostrar o que é que você quer mostrar. Certo?
Tem gente aqui que quis me convencer que fotografia você abre o diafragma todinha para poder tirar uma fotografia. Certo? Não é desse jeito, não. Certo? Porque alguma fotografia que você vai tirar desse jeito. Se você só tira a fotografia com o diafragma todo aberto, quando você não quer mostrar o que está na frente e o que está na frente, atrás. Certo? Se eu tirar a sua fotografia aqui com o diafragma bem fechado, eu mostro o fundo aí tudo focado aí, ó. Certo? Mas se eu abrir o diafragma todinho aqui, eu mostro só você. O que está lá atrás, lá, você não sabe o que é que tem lá atrás, não. Certo? Então, tem fotografia que você pode tirar desse jeito, mas tem fotografia, a maior parte das fotografias, você não pode abrir o diafragma todo. Aí o pessoal fica brigando, na minha mente é 1.8, é 2.8, é não sei o quê. Não. Qualquer objetiva, você tira a fotografia. Né? Porque dificilmente você vai usar a lente toda aberta. Então, para que tem que ser 1.8? Por quê? Né? Faça fotografia para você mostrar o que você quer mostrar. Eu tive uma proximidade breve com fotografia digital, mas eu sentia um estranhamento em relação à velocidade, né, e o grande número de imagens que era possível fazer em pouco tempo e que com isso, para mim, acabava... eu não me sentia tão cuidadosa com o que eu estava fotografando. Eu meio que ia fotografando e as imagens iam vindo e depois eu pegava, sei lá, 500 imagens e tirava um, né? E isso com o processo analógico foi diferente. Assim, quando eu tive esse contato com o analógico, isso foi diferente e me ganhou nisso, porque eu tinha que parar para pensar por mais tempo naquilo que eu ia fotografar. Porque você não vê a imagem na hora, você só vai ver depois, né? E porque é um investimento, claro que a câmera digital eu tenho que comprar essa câmera, mas a analógica eu também tenho que comprar e eu ainda tenho que investir no filme, né? Colocar o filme na câmera e usar esse filme e só depois eu vou saber o que é que tem nesse filme, né? Então, assim, isso foi fazendo com que o meu processo ele fosse se tornando mais lento e que isso para mim era muito bom, porque eu fui aprendendo a ser mais paciente com o processo. Né? E para mim, isso faz, né, com que eu tenha imagens que eu olho e me identifico mais, assim, que eu olho e, massa. Aqui em Fortaleza, desde quando eu comecei a fotografar, em 2017, existia poucos lugares que se vendia filme, assim, era mais a Superfilme que ainda vendia, e algumas pessoas, né, também compartilhavam desse interesse, que comercializavam o filme, e acabou ficando cada vez mais escasso. Então, muitas vezes a gente precisa pedir assim, o filme de outro canto, chegar pelos correios. E eu falo, né, depois da pandemia, mesmo porque esses insumos, né, aumentaram bastante, né? O filme se tornou mais caro, os químicos de revelação, o processo de revelação, mesmo que terceirizado, se tornou mais caro. E ainda assim, eu percebo esse aumento de interesse e de demanda também, sabe? Assim, de saber. Eu acho que existe aí uma geração que está tão habituada em fotografar e já tem a imagem tão prontinha, sabe? Assim, tão dada, já tão certa, que o outro lado da coisa, né, essa imagem que eu só vou ver depois, esse filme que só vou revelar daqui a um tempo, né, a gente falava essa foto que às vezes eu faço e eu nem lembrei quando o filme é revelado que eu tinha feito ela, sabe? Então, assim, tem a coisa do acaso também, que, voltando, né, a falar do meu trabalho, esse acaso está muito presente também no trabalho. Tem filme que só vai revelar até certo ponto e dali em diante eu não vou ver mais imagem, né? Eu não tenho esse controle da mancha fotográfica, o que é que vai sair e o que é que vai ficar fora dessa mancha fotográfica. Então, esse acaso é muito bacana. E eu acho que isso, sabe, esse não controle também desperta muito interesse aí em uma nova geração, digamos assim, que está interessado nesses aspectos da fotografia.
Como é um processo químico, né, e é um processo manual, é um processo que vai depender de muitos fatores externos, né? E é muito comum, especialmente quando você está começando a fotografar um filme, que você perca muitas fotos, né? Quando você começa a fazer a revelação desses filmes também, que você de repente erre a ordem dos químicos e perca um filme. Então, a maior dificuldade no processo, primeiro é isso, né? A primeira dificuldade, na realidade, eu acho que para mim é a única dificuldade, é essa coisa de, às vezes, especialmente se hoje em dia ainda, quando eu vou começar a fazer um processo que não é aquele processo que eu já estou acostumada, e eu gosto muito disso, eu já sei isso aqui, então eu vou tentar outra coisa. E aí, quando eu vou para essa outra coisa, geralmente vai ter esse momento de frustração, e é quase certo, né? Que vai ter um momento que vai dar errado, que você vai se frustrar, que você não vai conseguir chegar naquele objetivo logo, mas a fotografia analógica é muito isso também, é muito de insistência, de teste, de erro e acerto. Eu sou muito, como eu não sou, nunca estudei, né, eu não tenho essa coisa formal da fotografia, digamos assim. Então, eu não tenho muitas referências dentro da fotografia, por incrível que pareça, né? Eu gosto muito de cinema. Eu acho que eu sou um cineasta frustrado, assim, não queria ter sido cineasta e não fui, então... Eu costumo dizer, o ritmo é outro, a respiração muda, sabe? A aproximação com que eu estou fotografando, com o assunto fotografado é outro. Então, assim, não que uma seja melhor que a outra, né? Só são modos diferentes de realizar o ato fotográfico, e isso me interessa muito também. Eu acho que você pensa 2 vezes antes de apertar o botão, entendeu? Você elabora um pouco mais. Eu acho que enquanto que no digital, e eu vejo muito isso, e faço também, você fazer 2 cliques meio que inconscientemente, entendeu? Né? Assim, você já fez a foto no primeiro, mas faz um para garantir. No filme é meio que o contrário, você hesita um pouco antes de fotografar, sabe? Você não vai fazer esses 2 cliques muito semelhantes um ao outro. Eu acredito na continuidade desse crescimento pelo interesse na fotografia de filme, sabe? Eu acho que a gente tem aí um futuro interessante nesse aspecto de nós termos pessoas, né, de uma geração mais recente fazendo e experimentando coisas que não foram feitas ainda, né? Assim, apesar de essa coisa, né, do não ser feito é muito difícil, mas eu acredito, inclusive, que haja inovações na própria linguagem, né? Porque você vê, você tem uma carga, aí tem uma quantidade de pessoas, das turmas de vocês, eu imagino também, que tem uma formação muito diferente de quem fotografou com filme até agora, até então, sabe? São outras experiências, são outras referências, no audiovisual mesmo, né? Assim, são outros filmes vistos, entendeu? São outros livros lidos, então eu acho que tudo isso fecunda um terreno de uma maneira muito promissora.